Internacional, que ontem voltou a campo, perdeu para o Belgrano 2-1 lá na Arena Barueri. Ribeiro Neto, preciso te ouvir, Ribeiro Neto. Olha, para mim aconteceu uma certa previsibilidade. Não que não pudesse ter sido diferente, poderia, tá? E mesmo que eu comentei o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes, eu fiz o que prometi e analisei com muitas ressalvas. Olhar sensível, empático. Exatamente, com olhos sensíveis, porque realmente... Aliás, foi tão bonita a homenagem que o Inter fez com aquela camisa, né? Impactante. Impactante, coisa e tal. Bom, no campo de jogo, eu sou obrigado, porque por mais que eu seja sensível, estou sendo, eu tenho que falar o que eu vi. São duas coisas. Eu analiso o resultado, a forma como aconteceu, por um prisma. Primeiro, o prisma consciente de que saberia que ia ser, e será mais difícil ainda, porque não se engane, agora o Inter começa a ter o calendário apertado. Mas, na forma pragmática do jogo, que é uma outra leitura e a gente é obrigado a fazer, o Inter não surpreendeu porque ele é o mesmo Inter da temporada. Ele foi o Inter das mesmas virtudes e os mesmos grandes defeitos. Sabe, eu chego a pensar, meu caro comandante, que o Internacional não sabe jogar para pouco do jogo. O Internacional, ontem, para vocês terem uma ideia, o Inter beirou os 77% de volume de jogo. Sabe o que é isso? Só que se você pega e suga o scout, e aí na parte qualitativa, o Inter teve finalizações equilibradas com o seu adversário, que aliás chutou mais em gol que o Inter. Então, aí não adianta. Por que o Belgrano venceu? Porque ele foi o que o Inter não foi, efetivo. O Belgrano criou 3 chances e fez 2 gols. O Internacional criou 4 chances e fez 1. É simples. Agora, o Internacional jogou, na minha visão de analista de futebol, muito pouco. Para quem teve um tempo, né? Para quem teve o Alan Patrick recuperado, para quem estava estreando a dupla Borré e Valência. E se explica por algumas razões, não quero me estender muito. Esse time não está treinado. Esse time não está treinado. O time treinado tem o Alan Patrick e um atacante. Perfeito. Ah, mas o Inter foi moldado para jogar assim, claro. O Inter contratou para jogar assim. E evidentemente agora deve jogar a próxima, mas depois o Borré vai para a seleção, o Valência vai para a seleção. Então, eu não sei se foi a melhor escolha do Cudê. O fato é que eu entendo a revolta do torcedor e não me surpreende, porque a gente já sabia que ia ser assim. Imaginávamos já. Eu quero dizer que, para fechar, não é que absolvo, eu enxergo de uma maneira que talvez agora o Inter comece a enxergar. E a entrevista do Cudê foi muito saliente, que realmente a coisa não é tão simples como o Inter queria que fosse. Pois é. Bom, vamos ouvir Alexandre Ernst, Lucas Colar, depois eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo do Internacional. Alexandre Ernst, avaliação do que aconteceu ontem lá na Arena Barueri. Eu concordo com boa parte do que o Ribeiro fala, só que eu quero me apegar no discurso do Cudê, né? A gente vai entrar mais nisso depois. Só que eu acho que o discurso, a teoria e a prática, elas são muito diferentes, né? Porque é o seguinte, primeiro de tudo, no segundo tempo, se a gente disser assim, ó, o Inter estava defasado fisicamente, por isso no segundo tempo ele arrefeceu, né? Ele diminuiu o ritmo, ele ficou com a perna pesada e tudo mais. Ó, botamos o legal, né? E conversamos e aceitamos. Porém, se tu tem um time que está com a perna pesada, se tu tem um time que está com dificuldade física, tu não pode fazer uma modificação aos 25 do segundo tempo. Tu tem que trabalhar, então, ou no início, logo nos 10 primeiros minutos, talvez, ou até vir no intervalo já com sangue novo, justamente por esse calendário que o Ribeiro está falando. Tu não pode simplesmente dizer assim, ó, o meu time está abalado psicologicamente por conta de tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. E aí, eu também boto os dedinhos para cima, né? Dou like pro que ele está falando. Tanto que o Thiago Maia não jogou, né? O Thiago Maia, que é o principal expoente dessa situação que nós estamos vivendo, não jogou. Só que daí, tu não pode inventar no meio do jogo. Ele deveria ter sido pragmático. O que ele faz em um determinado momento? Ele bota o René de primeiro homem do meio campo, do lado do Arangues, e joga no 3-5-2, algo que ele não treina. Algo que ele não teve tempo para aperfeiçoar, justamente por conta da calamidade. Então, a estratégia que ele usou não condiz
com o momento que o Inter vive. Ele deveria ter sido mais malandro. A malandragem que o Inter, por exemplo, não teve no primeiro tempo, quando faz seu gol e olha para o relógio, 40 e poucos, né, do segundo tempo, acabou, do primeiro tempo, melhor dizendo, acabou o jogo. Vamos pro vestiário com esse 1-0, vamos segurar. O Inter não teve essa malandragem. A grande questão está, a situação de calamidade é uma coisa, a situação de não treinar é um fator. Agora, o contexto de como foi a virada do Belgrano não pode ser desprezado, não pode ser deixado de lado. O Inter não foi bem porque não teve estratégia, porque o seu técnico leu errado o jogo. Não pode colocar o Lucas Alário aos 43 do segundo tempo. Não pode. Não pode. Tu não pode simplesmente tirar o Bustos e acabar com o teu lado direito, botando ainda o Gustavo Prado lá, para tentar fazer alguma coisa. Tu só tinha um lado, basicamente, o jogo por completo. Então, erra o técnico Eduardo Cudê, erra a estratégia e tem que ser cobrado. Mesmo com a situação de calamidade, porque isso não tem a ver com a calamidade, tem a ver com a leitura de jogo, tem a ver com aquilo que ele tem que fazer, que é ver o que está acontecendo e tentar mudar, em termos de estratégia, principalmente. Erros cometidos por ele, Eduardo Cudê. Senhor Lucas Colar.